não vai dar muito certo. Pessoal, então, a partir do conteúdo da Europa, que nós iniciamos algumas aulas atrás, trabalhamos primeiro com a Europa nos aspectos físicos, que geografia, nós trabalhamos como aspecto físico, clima, vegetação, hidrografia, relevo. Então, agora a gente vai partir hoje para a geografia humana, para a parte populacional, ou seja, a população europeia. Antes de iniciar, eu vou só ver aqui com vocês aquela atividade, aquele joguinho que eu fiz para vocês de revisão sobre o conteúdo da aula passada, tá? E também naquele joguinho nós tínhamos um ranking. Vamos ver aqui quem que ficou em primeiro lugar. Acho que todo mundo está visualizando a tela. Vamos começar aqui. Depois eu vou fazer o joguinho com vocês, bem rápido aqui. No ano 36, só 13 alunos participaram. Achei pouco. A pontuação média foi 9,5 de 14. E tinham pontos, né? O mais rápido aqui, então, foi a Tainá, que respondeu em 7 minutos e 4 segundos, é isso? Não? 1 minuto e 44 segundos, bem rápida. Eu tenho certeza que quando eu responder isso eu vou ficar em último, porque eu sou lenta. Ah, será? Não, o importante não é nem o tempo, o importante é acertar. Aqui tem uns resultados por pergunta. Deixa eu ver. Território contínuo. E assim por diante. Aqui ele não tem o ranking da pergunta mais acertada, no caso, mais respondida. Vamos ver aqui. Eu tenho o resultado individual também. Correto, quantas acertou, quantas errou. Bem interessante. Vamos ver só o ranking aqui, que é o que nos interessa. A Tainá, então, Tainá Barcelos, primeiro lugar no ranking da atividade, no ano 36. Tainá, Monique e Marjorie. Três primeiros lugares. Vamos ver o 37. No ano 37, nossa, só 8 responderam. Isso que era um joguinho. Eu achei bem legal esse joguinho. Pena que poucos fizeram. Pontuação média foi menor, né? Até por ser menos alunos que fizeram. Aqui tem o correto e incorreto por pergunta. A mais acertada foi a 2. A pergunta número 2 sobre o clima. Lauren, aí, Thaís, Andrade e a Maria Luísa, os 3 primeiros lugares. Nossa, a Maria Luísa demorou 13 minutos. Mas ela teve a terceira maior pontuação. Vamos para o 38. 4 alunos, nossa, só isso. Respondeu o joguinho. O joguinho ainda está disponível, pessoal. Eu não tirei ainda. Não tirei ele. Vou deixar lá para vocês praticarem. Deixa eu ver aqui. Alguém está pedindo para entrar. Vamos voltando aqui. Então, na 38, 37. Foi a Lauren. 38, Júlia. Júlia, não 38. Eu não sei. Juliana. Não é Júlia, é Juliana. A Juliana ficou em primeiro lugar, Jennifer e a Lívia. E temos aqui apareceu o quarto também, a Ana Luísa. Nossa, Ana Luísa, 53 minutos. Eu acho que ela deixou aberto e ficou ali. Vamos seguir aqui para o próximo, 39. 8 alunos só responderam, pouquíssimos. Só que a 39 teve uma pontuação média maior que a 38. Foram 12 pontos de 14 pontos. Foram bem, muito bem ali, acertaram todas. Camila Mello, Eduarda Raíssa e o Vinícius. Micael também, o Michael. E assim por diante. Muito bem.
Tá, pessoal? Só para vocês verem que tem um ranking aqui. Eu acho que lá também dá para consultar, se vocês quiserem. Eu configurei para aparecer o ranking. Agora vamos fazer aqui bem rapidinho o questionário, vamos ver se eu acerto. Não adianta, né, o professor colocar lá e não... Deixa eu ver aqui, só deixa eu lembrar como é que... Acho que é aqui minhas atividades. Vou fazer uma. Deixa eu adicionar aqui a colega. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu vou acertar todas. Quiz show. Não é esse aqui. É o quiz. Agora eu tô perdido aqui. Não é assim. Deixa eu voltar lá. Era para ser o quiz show. Não sei por que para mim não tá abrindo. Minhas atividades. Vamos ver se vai abrir para mim. Não vai abrir. Olá na atividade. Vou colocar aqui professor. Alguém tá com o áudio aberto aí? Por favor. Deixa eu ver quem é. Alguém tá com o áudio aberto. Pessoal, alguém revisa aí que tá com o áudio e tá dando interferência, tá? Vou continuar. Vamos ver como é que eu fui. Como é que eu vou me desempenhar aqui. Vou fazer na 36. Vamos ver se vai abrir para mim. Começar. Não abriu. Ele abriu como para combinar. Vamos ver aqui. Não gostei. Não abriu para mim como eu queria. Vamos lá. Eurásia, maior rio da Europa. Qual que é o maior rio da Europa? É o rio, acho que é o rio Volga. Alguém tá chamando ali? Mas abriu assim. Eu acho que porque é um programinha... Não é pago, né, pessoal? Eu acho que por isso que ele abriu assim. Não era para abrir assim, mas... cadeia montanhosa. Qual que é a cadeia montanhosa que nós temos ali? Vamos ver aqui. Montes Urais. Centro, Sul e Sudeste. O que nós temos ali no centro, no sul e no sudeste da Europa? Acho que é os dobramentos modernos. Vegetação arbustiva. São os arbustos que nós chamamos. Nós chamamos, acho que a vegetação mediterrânea. Rasteira. Onde que a gente tem uma vegetação rasteira, onde as plantas não conseguem se desenvolver devido às baixas temperaturas? Nós chamamos de... Deixa eu ver se está aqui. Tundra. Floresta predominante. Qual floresta predominante que nós temos no continente europeu? Alguém lembra? Floresta... Nós chamamos ela de caducifólia. Ou caducifólia. Eu identifico como caducifólia. Clima predominante no continente europeu é o temperado, né? O que mais que nós temos ali? Norte e Nordeste, nós temos o que tipo de... acho que são as rochas cristalinas. Norte e Nordeste. O que mais? Floresta boreal. O nome já diz, né? Tem a aurora. Eu sempre me localizo pela aurora boreal. O que nós temos na floresta boreal? A chamada taiga. Até lá no desenho eu quis colocar, pena que ficou pequenininho ali. Relevo predominante no continente europeu. Qual o tipo de relevo que nós temos ali? As planícies.
Vou ver aqui que alguém pediu para entrar. Vegetação herbácea. Qual é a nomenclatura? São as estepes, né? Que ficou ali. Rio que separa a França da Alemanha. É o que sobrou ali, né? O Rio Reno. Território contínuo, que nós chamamos hoje em dia na geografia, a Eurásia. Portugal e Espanha, nós temos a Península Ibérica. Ai, 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 vamos ver como é que eu fui. Demorei 40, 50 segundos. 49. Acertei a primeira. Será que eu acertei todas? Acertei. Acertei todas. Todas. É isso aí, então. Será que aparece alguma coisa depois? Vamos ver como é que ficou a minha classificação. A internet hoje está bem lenta. R$ 56. Aqui vocês podem ver, ó, tem a tabela, exibir respostas, começar de novo, se eu quisesse começar de novo. Vamos ver o que diz aqui. Ó, já tem até as respostas. Posso corrigir. Bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver se eu consigo fazer esse quiz show, que era para ser o quiz show, mas eu não sei o que aconteceu, que ficou combinar. Eu acho que não, por ser por ser um joguinho, né, que ele era para ser aqui, ó, era para ser quiz no formato de programa. Mas na próxima eu prometo que eu faço para vocês, tá, pessoal? Vamos seguir então para a nossa aula. Deixa eu entrar lá. População europeia. Vamos abrir aqui os nossos slides da aula de hoje. Antes de começar, pessoal, eu vou pedir. Só deixa eu ver aqui. Tem alguém que tá. Tem um ruído no áudio. Vocês podem verificar aí para mim? Tem alguém com ruído no áudio. Ok, agora sim parou o ruído. Vamos continuar então. Vou iniciar aqui novamente para vocês. Ok. Então, vamos começar a nossa aula de hoje sobre Europa, aspectos humanos. Vamos lá, então. O continente europeu abriga uma população de aproximadamente 750 milhões de habitantes, um número elevado se considerarmos que a extensão territorial é relativamente limitada, o que significa que é bastante povoado. Uma densidade demográfica de 72 habitantes por quilômetro quadrado e 11% da população mundial. Tá? Então, eu lembro que na outra aula a gente identificou que na parte física nós classificamos como um relevo bastante recortado do continente, e mesmo ele tendo uma extensão territorial limitada, como diz ali, ele é relativamente povoado. É bastante povoado. Aqui, então, eu trouxe dois gráficos para a gente analisar essas colunas, que compara
os maiores países da Europa em número de população, do ano de 2010 e 2020. Então aqui podemos ver, até tem o símbolo da Rússia, da bandeira da Rússia. Vocês podem ver que a Rússia não mudou muita coisa em 10 anos. De 143 milhões para 145 milhões de habitantes em 2020. Então, aumentou uma população que em 10 anos aumentou 2 milhões. Só vou interromper um pouquinho para adicionar a colega. Seguindo aqui, então, podemos ver então, que aumentou em 10 anos, né, gente? É bastante tempo, mas não tivemos um aumento significativo. Depois, em segundo lugar, temos a Alemanha, a mesma coisa, de 80,8 milhões para 83,7 milhões de habitantes. Depois temos o Reino Unido. O Reino Unido também não são aumentos significativos. Por exemplo, aqui a Itália de 59 milhões em 2010 para 60 milhões em 2020. Quer dizer que foi 1 milhão, a população aumentou em 1 milhão em 10 anos. Isso é bem diferente. Por exemplo, se a gente comparar o Brasil, é uma diferença muito grande. Tá? Então, isso a gente pode aproveitar, né, essa análise, essa comparação das duas tabelas, para nós termos uma ideia das estatísticas de crescimento populacional da Europa para esse ano e para os próximos anos. Depois temos Espanha, Ucrânia, a Polônia, a Romênia e a Holanda. Vocês podem observar que não são grandes diferenças, mesmo sendo um período bem grande, né? Uma década. Vamos seguir, então. O continente europeu é um dos mais estáveis demograficamente, apresenta, em geral, uma baixa taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade, tendo, assim, um dos crescimentos vegetativos mais baixos do mundo. A população é basicamente adulta, tendo uma elevada expectativa de vida, em média de 70 a 80 anos. Então, isso é um fator bem interessante. No que dá para a gente observar? Como a qualidade de vida, né, se avalia que ela é bastante alta, né? Os países proporcionam à população uma maior expectativa de vida. Isso é bem interessante. Aqui eu peguei uma pirâmide etária, que nós chamamos, que relaciona exatamente isso. O percentual populacional masculino e feminino e as idades. O sol está dando novamente interferência hoje. Seguindo. O que dá para a gente observar aqui em percentual? População masculina e feminina não tem uma grande diferença, né? O que a gente pode analisar bem a fundo? As idades. Então, nós temos aqui de 0 até lá nos 100 anos. O que dá para a gente observar aqui? Aonde nós temos as maiores taxas, os maiores percentuais, as maiores elevações. Nós vamos observar que é aqui, né? Entre 55 e 59. Também temos aqui a partir dos 30. Vocês podem observar que a população, a partir dos 30, vai aumentando o percentual populacional. Olha que interessante isso. Então, ela vai ter o pico, mais ou menos, aqui, ó, a partir dos 50 anos. E assim por diante. Vocês podem ver que nós temos percentuais até lá em 90 anos. Então, isso é um fator bem interessante da gente analisar. O que mais? Temos mais homens entre 30 e 34 anos do que mulheres, mas não é uma grande diferença. Aqui, ó, de 55 e 59 anos, temos uma população em maior número feminina, mas não é
grandes diferenças. Ele fica entre 2%, 3% paralelo, né? Vamos seguir, então. O que é sobre o envelhecimento populacional? Tem os dois lados, né, pessoal? Ele é bom porque ele demonstra a alta expectativa de vida, né, dos países, indica uma boa qualidade de vida, ou seja, onde as pessoas têm acesso a hospitais e medicamentos. Lembrando que não são todos os países do mundo. O Brasil é acho que um dos únicos que tem um sistema único de saúde gratuito, ao contrário de outros países, inclusive países europeus, que não é gratuito essa questão. Vamos seguir. É ruim, lado negativo do envelhecimento populacional, porque aumenta o número de idosos, aumenta os gastos previdenciários dos governos, né, das empresas, porque ao contrário de países como o Brasil, muitos países, até europeus, existem os planos privados de previdência, os fundos privados. Quer dizer que muitas empresas, quando você começa a trabalhar, lá no caso da Europa, e algumas no Brasil, você começa a trabalhar e uma parte do teu pagamento vai para esse fundo previdenciário. E esse fundo previdenciário é que vai, depois, quando você se aposentar, que vai pagar o teu salário, a tua aposentadoria. O que mais? Por que é ruim também, né? Aumenta gastos previdenciários, as aposentadorias, enquanto reduz o número de jovens e reduz a população economicamente ativa. Ou seja, os trabalhadores do país, aquelas pessoas que trabalham, aquelas pessoas que consomem produtos, não só alimentos, como diversos tipos de produtos. A população idosa, o que acontece? Ela fica reclusa em algum local, o gasto que ela tem basicamente é para ter um cuidador. No caso lá da Europa tem muito disso. Depois a gente vai falar sobre esse tema do cuidador, porque o maior número, como é que se diz? A maior parte dos cuidadores são estrangeiros, são imigrantes, que vêm de outros países e chegam até a Europa para trabalhar como cuidador. Bem interessante isso que a gente vai discutir futuramente sobre esse tema da imigração. Então, temos os dois lados, né? O envelhecimento populacional ele é bem relativo, positivo e negativo, né? Por esses dois pontos. Vamos seguir. Aí, é como eu falei para vocês, a falta de trabalhadores provoca o envelhecimento populacional, provocada, né, pelo envelhecimento populacional. Ela pode ser revertida pela recepção de novos imigrantes. Porém, entretanto, existe uma coisa chamada, infelizmente, né, xenofobia. O que é a xenofobia? É o preconceito contra o estrangeiro, contra imigrantes. Nesses países europeus, tem feito com que o governo de vários países dificultasse a entrada de estrangeiros. Aí é uma discussão bem interessante, até eu sempre falo sobre isso, porque aquele cuidador do idoso lá na Europa vai ser aquele imigrante. E, ao mesmo tempo, a população mais velha, né, o que futuramente é a população idosa, critica a entrada de estrangeiros no continente ou no seu país. Isso é uma questão bem relativa, né, bem engraçada, bem interessante da gente analisar. Porque, ao mesmo tempo que eles têm esses casos de xenofobia, os xenófobos, nós teríamos a falta de cuidadores para esses idosos. Aqui vocês podem ver algumas charges, né? No caso, essa pessoa afastando uma pessoa idosa, né? Com a camiseta, com a roupa da União Europeia, meio que expulsando esses imigrantes, né? Bem interessante. Aqui vocês têm uma propaganda de um partido político português, lá em Portugal, que fala Portugal para os portugueses, criticando
essa questão dos imigrantes. Nós dizemos não à imigração pelos baixos salários, olha todas as justificativas que eles dão para não entrada desses imigrantes. Lembrando, como eu falei para vocês, que muitos desses imigrantes são os cuidadores desses idosos. É bem relativo isso. Vamos seguir. Aqui tem outra charge bem interessante, né, bem impactante, contra mais na questão daqueles imigrantes árabes, que vocês podem ver, a tolerância, liberdade, integrate. Então, para vocês verem como existe, né, esse preconceito contra o imigrante. Especificadamente nessa charge aqui, nesse desenho, eles têm contra os imigrantes árabes, porque vocês sabem que alguns anos atrás acontece, há alguns anos, aqueles conflitos no Oriente Médio, principalmente naquela região onde temos a questão da Palestina, a questão daquelas ditaduras que existiram ali naquele território, como o Afeganistão, o Irã, o Iraque, aliás. Então, muitos dessas pessoas, até pela questão do terrorismo, milhares, acho que milhões de pessoas imigraram para países europeus, e não são todos os países que acolheram, né, esses refugiados. A gente nem chama de imigrantes, a gente chama de refugiados. Eu não entendo, a galera lá das Europa invadiu um monte de país e pro país dele não dá. Pois é, exatamente isso. A gente analisa, né, essa questão, também critica, né, é uma coisa bem relativa. E tem o que acontece ali na Europa? Nós temos essas comunidades, esses grupos de pessoas que estão ali há gerações, que acabam tendo esse tipo de pensamento, né? A gente chama xenofobia, mas na interpretação deles está invadindo o território deles. É bem interessante isso. Tomara que esses jovens, né, dessas gerações mais novas ali da Europa tenham essa consciência, né, pelas questões históricas. Então aqui nós temos um mapa da densidade demográfica, né? O que é a demografia? É como é que se diz? O grupo de pessoas. Demo é população, né? Grafia é escrita. O que nós podemos analisar nesse mapa aqui? Conforme os tons de cores, nós temos o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então aqui vocês estão vendo, quanto mais escuro, quanto mais esse tom avermelhado, mais nós temos a chamada densidade demográfica, que seria o conjunto, né, de pessoas vivendo num determinado local. Vamos observar o que aqui? O que dá para a gente analisar? Eu achei bem interessante colocar esse mapa. Aonde nós temos as maiores concentrações populacionais, que é a densidade demográfica. Vamos ver aqui, ó, nesses tons. Ali onde nós chamamos as planícies centrais, os vales fluviais dos rios, né, os vales dos rios, vamos ver aqui, é onde nós temos o maior número de concentração populacional. Por quê, né, gente? Historicamente, as civilizações se desenvolveram na beira dos rios, nos arredores de água, né? Onde tem água. É quase que impossível as civilizações, os grupos de pessoas se desenvolverem em locais como aqui, por exemplo, no norte da Europa, onde temos baixas temperaturas. Então, as maiores densidades demográficas a gente vai observar nessa região aqui que nós chamamos de vales fluviais, as planícies centrais. Temos também, ó, vocês podem observar uma menor densidade demográfica no norte, nessa região aqui no leste, porque ó, eu coloquei as justificativas. No norte, pelas baixas temperaturas, no leste, pelo clima ser semiárido, né? É bem difícil, né?
de se desenvolver grandes populações nessa área. E no sul nós temos os chamados dobramentos modernos. Vamos ver aqui, ó. Nessa região ali, se eu não me engano, do Cáucaso, dos Alpes suíços, dos Alpes. Então nós temos um maior número nessa região aqui nas planícies centrais e nos vales fluviais. Isso é bem interessante da gente analisar. Vamos ver aqui. Então, no livro, que eu pedi para vocês fazerem duas perguntinhas ali, né? Se eu não me engano. Não chegamos ainda no livro. Eu não sei se eu coloquei ali. No livro, ali na página 107, nós temos a população urbana. O que seria população urbana? O número populacional, né, o índice populacional de pessoas que vivem nas áreas urbanas. E uma das principais características da Europa é essa, né? Nós temos as maiores concentrações populacionais na área urbana. Então, em boa parte dos países do continente europeu, o número de habitantes das cidades é maior que o do campo. Isso é uma característica, acho que, comum no mundo inteiro, né? Hoje em dia, com todos os recursos que nós temos, as pessoas acabam saindo, né, da zona rural, a gente chama de êxodo rural, e indo para a área urbana. Aqui vocês podem ver, é o mesmo mapa do livro de vocês. Um mapa da população urbana em porcentagem lá no ano de 2018. Podemos nos guiar aqui pelas cores, em porcentagem, de 21% a 40% num tom amarelado, de 41% a 60% nesse tom aqui mais creme, não sei, acho que é isso, creme. E maior número de 61% a 80% no tom laranja. Vocês podem ver o tom laranja aqui, toda essa região. E o nível mais alto, de 81% a 100%, nessa região aqui da Península Ibérica, Escandinava, na Inglaterra. Vocês podem observar que nós temos o maior índice populacional nessa região aqui. Isso é bem interessante. Mas nós temos ali a taxa média de crescimento da população urbana em porcentagem. Aqui é um gráfico, né, que mostra a taxa média da população em porcentagem de 1950 e uma previsão até 2030. Ali, ó, de 2015 em diante, tratam-se de projeções. É uma projeção para até 2030. Vocês podem observar ali na página 107 do livro, tá? Vamos analisar aqui, então. Nós temos a porcentagem de 0 a 3%, é isso? E os anos, dos anos 50 até lá em 2030. Vocês podem ver uma comparação da Europa, nessa linha azul, com a mundial, a média, né, urbana. A taxa é uma taxa de crescimento, ou não, né? O que a gente pode observar? Lá nos anos 50, nós tínhamos de 2% na Europa, 3% mundial. E essa taxa ela vai variando. Vocês podem ver até que ela está meio que reduzindo, né? Mesmo com essa redução, se a gente for comparar, vocês podem ver que tem uma projeção de queda, né, da população urbana. Ainda a Europa tem a maior parte da população vivendo na zona urbana. Podemos observar uma possível queda aqui, chegando até 2015. Uma pequena elevação para esse ano, até 2020, e, de novo, chega a 2005, uma queda até chegar em 2030. Vamos ver aqui. Tem duas perguntas lá no livro. De acordo com as informações do mapa acima, qual é a porcentagem média da população da maior parte dos países europeus que vive nas áreas urbanas? Qual que seria uma porcentagem média? Se a gente for analisar lá naquele outro mapa, né, e esse mapa,
aproximadamente 60% a 80% da população da maior parte dos países europeus vive em áreas urbanas. Vocês podem observar junto com aquele outro mapa. Número 2. Por que a taxa de crescimento da população urbana é menor na Europa do que a média mundial, como mostra o gráfico? Por quê? Se a gente observar, né, o gráfico, o baixo crescimento da população urbana europeia se dá por conta do alto grau de urbanização dos países no continente já em 1950. Que episódios nós temos ali a partir desses últimos anos? Ali em 1950 é o pós, vamos lá, aula de história, pós Segunda Guerra Mundial. Nós temos as imigrações e as emigrações. Temos o retorno de pessoas para o continente, aquelas pessoas que saíram em função da guerra, que retornaram, e as novas gerações. Isso é bem interessante. Nós vamos continuar analisando isso futuramente. Lá na página 111, que eu achei bem interessante isso, nós temos essa imagem desses idosos, vocês podem ver ali na praça, cheia de idosos ali na Europa. O que diz na legenda? Países europeus propõem atividades físicas e culturais específicas para idosos. Aqui vocês podem ver, é em Madrid, na Espanha, os idosos fazendo atividade física. Então, por que isso é interessante? Porque isso preocupa os governos, né? Como a gente já viu antes, até pelas questões econômicas, né? O governo só vai ter gastos com esses idosos, não é? Não estou julgando, estou dizendo uma realidade. Então, os governos eles têm que ter uma certa política, não só na área financeira, como diz aqui no texto, na área social, de investimento na saúde, projetos sociais para esses idosos, porque nós temos que todo mundo vai chegar nessa idade um dia, né? Uns antes, depois, alguns depois. Então, aqui o que o texto diz de interessante? Que os governos muitos deles fazem como diz aqui, uma reformulação no sistema de aposentadoria com o aumento da contribuição dos trabalhadores à Previdência Social e a idade mínima para se aposentar. Que comparação a gente pode fazer aqui com o Brasil? Só um paralelo. Por que no Brasil, no ano passado, se teve a necessidade de fazer uma reforma previdenciária? Porque no nosso país, no Brasil, não é um país desenvolvido como alguns países europeus. O Brasil, nós também estamos chegando a uma grande taxa de idosos. E esses idosos também demandam aposentadorias, né? Demandam investimentos em todas as áreas sociais, em remédios, no bem-estar desses idosos. Porque, assim, gente, é uma projeção mundial de que nós tenhamos mais idosos nos próximos anos. Se a gente for analisar a fundo, a projeção populacional do nosso planeta até o final do século, lá em 2100, é uma redução populacional. Isso já era previsto antes da pandemia. Aqui, então, nós temos uma imagem, essa imagem foi eu que coloquei, achei bem interessante, um robozinho brincando ali com os idosos, achei bem interessante. E o que diz ali no texto? Que os governos, né, principalmente europeus, eles buscam adotar várias medidas que melhorem a vida desses idosos. Como vocês podem ver ali, atividades físicas, culturais, cursos em escolas e universidades, toda a questão médica, psicológica também, né? Ali vocês podem ver psicológico domiciliar, até criação de vilas residenciais com serviços especializados. Então, isso é bem interessante. E tem o outro lado, né, pessoal? Assim como o governo tem que ter medidas, os governos europeus, eles adotam medidas para auxiliar essa população idosa, ele também tem que promover, eles promovem
políticas para o crescimento populacional jovem. Então, ali, vocês podem ver a imagem, né? Para estimular o crescimento da população jovem e a reposição da força de trabalho, até por aquelas questões, né, de xenofobia, para promover esse crescimento populacional interno do país, né? E os governos têm adotado várias políticas de incentivo à natalidade. Ali vocês podem ver que, por exemplo, países como a Alemanha, a Espanha, Portugal, oferece licença maternidade remunerada de no mínimo 6 meses, tudo com assistência médica, acesso a creches. Por que isso? Porque isso é uma tendência mundial, não é só europeia, pessoal. Aquela questão de planejamento familiar, que a gente chama, né? De planejar ter filhos. Infelizmente, países como o nosso, no Brasil, nós não temos essa preocupação, né? Porque o Brasil tem uma taxa alta de natalidade, só que, infelizmente, não se tem um planejamento familiar. A gente chama planejamento familiar, né? Muitas famílias brasileiras, ao contrário de europeias, têm filhos sem planejamento, né? E a gente vê que não é tão fácil assim você ter um filho sem planejamento. Na França, as famílias recebem auxílio mensal a partir do segundo filho. Olha que interessante. Calculado com base na renda familiar e o número de filhos. E aqui, em 2018, esse valor era aproximadamente de 130 euros mensais. Era um auxílio, tipo o Bolsa Família, mas um Bolsa Filho, digamos, para se ter mais filhos. E tudo isso numa política de aumentar a população jovem interna do país. E se a gente for fazer uma análise mais profunda, facilitaria nessa questão da imigração, né, para os governos. Isso aí. Então, pessoal, eu fiz um resumo bem rápido para a gente não se estender muito. Temos outros aspectos para analisar sobre a Europa, nessa questão das imigrações, como a gente tratou antes ali, depois de 1950, né, com o fim da... Deixa eu encerrar aqui. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos as emigrações, o retorno das pessoas para o continente europeu. Isso são fatores bem interessantes para a gente analisar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vi que só a colega aquela hora fez um desabafo. Pessoal, nenhuma dúvida? Todo mundo sabe tudo sobre tudo ok? Sim. Ok, Adriele? Então tá, pessoal. Até a próxima. Então, eu vou... Assim que a gente encerrar, eu vou encerrar aqui a gravação. E